Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar o segundo episódio da nova temporada de Rick and Morty. E sinceramente eu não esperava encontrar um episódio tão bom e tão cedo, mas tamo aí. E se você se interessa por análises dos episódios novos, eu vou fazer toda semana uma análise em outro canal, aqui do YouTube. Link no fixado. O episódio começa com os personagens sendo dublados pelo Morty, todos eles têm a mesma voz. Nesse momento eu pensei que eles ficaram sem dinheiro pra dublagem e o dublador fez todas as vozes, mas não era isso não. Porque logo em seguida aparece o Roy, que na verdade é o Rick. Eles estão naquele parque de diversões jogando o jogo do Roy, que é um jogo onde você basicamente vive uma vida inteira de um personagem até a morte, como se realmente fosse ele. Sua consciência é transferida pro jogo e você vive aquilo como se fosse sua própria vida. Uma versão mais atualizada de The Sims. O Rick, que é o Roy, diz que vocês ficam achando que eu sou um líder religioso, isso não é religião, isso é verdade. Ele literalmente disse o que todas as religiões dizem. Todas dizem ter encontrado a verdade. Em seguida, ele começa com um papo totalmente religioso, falando que todo mundo ali é neto dele. A gente pode fazer uma alusão com as religiões falando que todo mundo é filho de Deus, por exemplo. É tipo a mesma coisa, só muda a árvore genealógica. Por algum motivo, aquilo é muito revolucionário para aquelas pessoas que estão ali. Isso porque elas são de fato o Morty. É incrível quanto tudo que o Rick fala parece religião, mas isso porque ele tá no contexto em que tudo que ele vai falar vai ser automaticamente traduzido para ser uma religião. Isso porque uma religião é uma forma de enxergar a realidade à sua volta. Talvez uma forma meio torta, porque existem meios mais concretos para isso, mas ainda assim é uma forma. O que o Rick faz ali é explicar a realidade de verdade para as pessoas. Ele explica que todo mundo ali é neto dele e que a consciência do Morty foi estilhaçada em todos os NPCs que estão ali. Todo mundo ali é um pedacinho da consciência do Morty. E a verdadeira realidade é que eles estão no Blitz and Chips jogando um jogo, enquanto tem uns caras invadindo o espaço e eles estão lutando contra eles ao mesmo tempo que tentam manter o Morty vivo. E essa é a realidade além daquele mundo ilusório que eles estão vivendo. Isso se chama cosmologia, quando alguém tenta explicar a lógica por trás daquele universo. Isso é o que os filósofos fazem, por exemplo, mas acredito que cria-se uma religião quando as pessoas têm que tomar atitudes dentro da doutrina, seguindo um conjunto de leis morais. No caso, o Rick não estipula nenhuma lei moral concreta ali. Ele na verdade precisa que todo mundo acredite nele e entre nas naves para ir até a borda do universo, salvando a vida do Morty. Essa ideia de que ali são todos netos do Morty cria aquele conceito de que Deus é tudo e está em tudo, e que existe uma consciência una que abrange tudo e todos. E você pode sentir uma leve semelhança com várias religiões messiânicas aqui, tendo em vista que o Rick é um ser especial que veio com uma mensagem de salvador da humanidade para impedir o apocalipse, que seria o jogo terminar e todos eles morrerem, enquanto ele tem a solução para salvá-los do desastre iminente. E entrando nesse assunto de que Deus é tudo, a gente pode falar um pouco sobre o Spinoza, que acreditava literalmente nisso, que Deus estava em tudo e tudo era expressão de Deus. Ou seja, eu, você, a natureza, tudo isso para Spinoza é uma expressão de Deus. Enquanto para a época era mais comum acreditar que Deus e a natureza eram coisas diferentes, Spinoza foi lá e disse que na verdade eram coisas semelhantes. No episódio a gente acompanha a história da Marta, que é a parte que mais acredita no Roy, e é a parte que tem mais fé. E também acompanhamos a Summer, que praticamente recria o filme Duro de Matar. Eu não lembro direito das cenas do Duro de Matar, porque já fazem anos que eu assisti, mas eu vi que existem muitas referências, principalmente o vilão. Praticamente essa parte toda dela é uma referência gigante. Aqui a gente também acompanha você se tornando membro desse canal, nesse exato momento, porque você gosta desse conteúdo, você quer usar os emojis de caveira e quer ter um bolo no lado do seu nome. E também você me ajuda a depender cada vez menos do YouTube, que tá ferrando com todo mundo nos últimos tempos. E não esquece de deixar o like e o comentário, porque assim vocês mostram que gostam dos vídeos do Rick and Morty, daí eu posso postar mais. A coisa fica tão doida no episódio que as pessoas começam a se reunir pra discutir sobre a crença neles serem um garoto em um videogame. Eles meio que se reúnem ali pra ficarem juntos, conversarem sobre suas crenças, seguir o Roy. O louco mesmo é que todo mundo ali se reúne, ninguém questiona nada do que o Roy tá falando, eles ainda cantam pra celebrar o que aquela pessoa tá dizendo deles. É uma loucura. Mas acho que você sabe o que é uma igreja, né? Acho que as pessoas daquele universo acreditam com mais facilidade que são partes do Morty, porque elas são isso, porque elas têm algo dentro delas, dentro da natureza delas, dizendo que elas são um garoto de 14 anos jogando videogame. O louco é que na nossa realidade, também existem pessoas que acreditam que a gente faz parte de uma determinada religião, mas eu não acredito que o sentimento possa dizer algo sobre a nossa origem, até porque erramos mais por intuição do que por racionalidade. E não é porque você sente que é real, que realmente é real. Você pode ter medo de coisas
que não existem, você pode sentir dor de um membro fantasma, você pode ser hipnotizado por algo e chegar na conclusão de que o que você tá vendo é real, mas não é só hipnose. Isso nos leva à conclusão de que não se pode confiar nos nossos sentidos e nem nos nossos sentimentos, porque eles podem nos persuadir. E existem várias coisas que mudam essa percepção. Mas, então, se a gente não pode confiar no que a gente percebe, a gente não pode confiar no que a gente sente, no que então a gente pode confiar? Essa resposta já foi dada há alguns anos atrás. A única coisa da qual a gente pode confiar é na nossa dúvida. Penso, logo existo. Ou duvido, logo sou. O Rick segue falando que aquilo não é uma religião, e isso é muito engraçado, porque ele literalmente descreve uma religião ali. Ele fala que apesar dele ter uma mensagem de um mundo além daquele, e de precisar que as pessoas acreditem naquilo, aquilo não é uma religião. E ele ainda dogmatiza aquele culto todo, dizendo que não precisa de música do gênero de louvor. Ele prefere música de hip hop, e ainda faz com que todos os NPCs se vistam como Morris. Ou seja, aquilo se transformou em uma religião. Tá todo mundo preso por ser religioso do jeito errado! Isso não é religião, quer saber? Atira logo. Depois que esse policial invade, a Martha evita o confronto falando que todo mundo ali é uma pessoa só. Ela naquele momento se transforma em uma pessoa responsável por difundir a religião. A gente pode dizer que ela se transforma em uma apóstola, um padre, encarregado de levar a verdade do Roy para as outras pessoas. Naquele videogame, o tempo passa de uma forma diferente. As coisas passam mais rápido e o Rick até chega a comentar que ele tá perdendo 1 mês de vida a cada segundo naquele jogo, por causa da dilatação temporal. E eu não sei o que isso quer dizer, mas se você sabe, deixa nos comentários. Existe um diálogo entre o Rick e a Martha, onde o Rick explica para que eles saiam daquele jogo, eles têm que ir até a borda do espaço e isso vai obrigar o jogo a reiniciar, fazendo com que o Morris que for até a borda do espaço sobreviva. Ou seja, as partes do Morris que ficarem para trás vão morrer. A Martha não gosta muito dessa ideia porque ela quer que todo mundo consiga, até porque ela é uma parte do Morris e tem o mesmo amor por todas as outras partes. O Rick também não é nada sensível com ela. Ele fala que a mãe dela morreu e que se dane. Enquanto isso, ela vai falar com o pai, que é meio escroto e ofendeu ela antes dela se tornar alguém relevante e importante. O pai dela tem medo de que ela tenha algo contra por ter xingado ela e tratado ela mal, mas ela responde que você é eu, e por que eu ficaria bravo comigo mesmo? Bem pensado. Ela realmente acredita cegamente que o Roy tá certo, e eu não sei o porquê. Ele literalmente não deu motivo nenhum pra tá falando a verdade, ela só tem uma fé cega. Mas o interessante é que há uma filosofia moral nisso, porque ela questiona por que ela ficaria brava consigo mesma. Se todo mundo é um, e eu sou você, por que eu faria mal a mim mesmo? Não faz sentido, e se não faz sentido, não tem o porquê. Ela mudou completamente a mente dela e no que ela acreditava em nome dessa visão. E eu já vi esse pensamento em um episódio de Midnight Gospel, o qual eu já fiz a análise aqui. Se você se interessar, vai estar aí no comentário fixado. Eu adorei isso, somos todos partes do Mori. Alguns de nós são partes mais importantes que as outras. Depois disso, eles vão até a Casa Branca conversar com o presidente, e ele é uma das pessoas que não querem seguir os planos, e ele diz que é porque o Rick é um babaca, grosseiro e metido a besta. E é só por isso. Essa é a parte do Mori que se rebela contra o Rick. A parte da consciência que tem autonomia e não aceita fazer as coisas que o avô pede. Divididos porque alguns de nós não confiam no cara. O que acontece com essa parte de nós quando estivermos reunidos? Quem diria que ainda existiriam pessoas que não acreditam no Roy, mesmo sabendo que ele tá certo? Parece que essa parte tá cansada de sempre estar à mercê das decisões do avô. E me parece que eles se sentem mais manipulados em vez de serem companheiros. O presidente também reclama que o Rick usa eles, e está naquela simulação há 50 anos, mas nunca disse um eu te amo. E isso é importante pra ele, demonstração de afeto. Mas também cabe ao Mori perceber como o Rick demonstra esse afeto. Acho que ele só não é muito bom com palavras, mas pode ser bom com ações. Exemplo disso é que ele tá lá se arriscando pra unir a consciência dele e não deixar o neto morrer. Isso faz a coisa ser importante de alguma forma. Por incrível que pareça, esse diálogo de não deixar ninguém pra trás cria uma discórdia entre o Rick e a Martha. E ela acaba influenciando os outros NPCs a não irem também. Vou fazer com que todas as partes de mim embarquem com você. Boa. Mas vai ter que falar que ama a gente. Mano, por que ele ficou em silêncio? Era só ter falado te amo. Ok, isso cria sérias dúvidas quanto às demonstrações de afeto do Rick e também mostra o poder da parte da consciência do Mori, que é a Martha. Ela é uma parte ínfima, mas também é a parte mais influente dele. É a parte que mais consegue a confiança de todas as outras partes e também é a parte que não aceita ordens de uma pessoa que não a ama, mesmo sabendo que essa pessoa está certa. Isso também faz eu pensar que ela é um pouco mimada, mas tudo bem. Depois disso se inicia uma guerra santa, porque as guerras santas se iniciam por motivos de religiões contra religiões. Então criou-se uma guerra entre os netoístas, que são as pessoas que querem ir com o Roy, e os outros, que eu não sei o nome, que são as pessoas que queriam ouvir um Eu Te Amo do Roy. Essa guerra durou alguns anos, tanto que quando nós vemos a Martha novamente, ela parece bem mais velha e o Roy bem idoso. O que eu preciso dizer? Eu amo e respeito vocês, tá legal? Tarde demais pra conversar, Rick. O engraçado é que mesmo todo mundo sabendo que eles são o Mori, a luta com o Rick é mais importante, me levando a crer que essa é a parte mais teimosa do Mori também, e não só a parte mais independente. Ela tá disposta a sacrificar
sacrificar a si mesmo em nome da falta de amor do Rick e diz que é melhor morrer no Roy do que ir pro mundo real e ficar com o Rick. Revendo esse episódio, eu posso até dizer que ele me incomoda muito essa necessidade de ser amada dessa parte do Mori. Eu acho que ela deveria ser um pouco mais egoísta, porque ao meu ver é de se matar por alguém que não te ama. E o tempo passa, mas quando a gente vê a Martha de novo, ela tá bem velha e com umas roupas que parecem de Star Wars. Teve uma filha, e isso é bem estranho, porque foi a consciência do Mori tendo filho com ela mesma. É como se, sei lá, um nascimento de ideias ou de neurônios. Essa filha da Martha quer reviver o Rick, quer ajudar a Summer a fazer o Duro de Matar, e isso parece ser motivo suficiente para ela se converter pro netoísmo. A gente também vê o pai da Martha morrendo. Ele morre dizendo que queria ser o Mori, e acho que isso tem grande impacto pra Martha, que reconhece que ela não representa mais a vontade das pessoas, mas que eles só ficam por lealdade a ela. Isso mostra o quão importante aquela mulher é pra consciência no geral. Acho que ela é aquela parte da consciência que dá a palavra final, que decide as coisas de verdade. E mesmo se arrependendo de não ter ido com o Roy quando teve a chance, ela seguiu convicta mesmo que por um motivo idiota. Então a gente vê os Moris indo embora e voltando a ter consciência. E também ajudando a Summer a fazer o Duro de Matar. Só que no final a gente tem essa frase estranha. Você sabe, eu confio em você cegamente. Mostrando que a Martha, a parte que um dia ousou desconfiar do Rick, continuou lá dentro. E ao que tudo indica, foi ela que pediu por isso. Agora, o porquê dessa parte da consciência do Mori decidiu ficar lá dentro é um mistério. O engraçado é que a gente vai poder ver as consequências disso nos próximos episódios. Porque isso aqui não é algo simples. Mas e você, já parou pra pensar que existe uma parte da sua consciência que é a parte mais independente de todas? Que é a parte que diz não pra autoridade, que é a parte que desconfia das pessoas e que tem suas próprias convicções. Essa parte é a Martha. E quando você tá sendo manipulado emocionalmente, essa parte fica de escanteio. Aqui nesse episódio a gente também pode perceber que quanto mais a Martha cresce, mais ela vai adquirindo uma opinião própria. Então quando ela era mais jovem, ela tem uma fé cega e não duvida de nada. Quando ela vai crescendo, ela vai começando a duvidar. Não de que eles estão em um videogame, mas do Roy e da capacidade do Roy de cuidar do Mori de verdade. Talvez isso indique que quanto mais a gente cresce, mais a gente duvida da nossa fé que foi ficando cega durante os anos por causa das convicções da nossa cultura. Mas enfim, esse aqui foi o episódio 2 da sexta temporada. Se você quiser que eu continue analisando, deixa aí nos comentários. Os episódios que tiverem algo filosófico eu vou fazer nesse canal, e os episódios que não tiverem nada filosófico eu vou fazer no outro canal. Enfim, deixa o like, deixa o comentário, um abraço e tchau!ハムレット R